E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Exatas. Meu nome é Bernardo e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre função linear. Então pessoal, começando nossa aula aqui de função do primeiro grau. Primeiro, o que é uma função do primeiro grau? É uma função matemática que tem essa cara aqui, ó. F de x é igual a ax mais b. Esse a e esse b aqui são números reais e o x é a variável da minha função. Okay? Se a gente jogar essa função no plano cartesiano, a gente vai ter uma reta. Ok? E o que é interessante dessa reta? Aquele valor de a ali da minha função, f de x é igual a x mais b, esse valor de a é o que a gente chama de coeficiente angular. Por que coeficiente angular? Essa palavra angular está relacionada à inclinação da minha reta. Ok? Então, por exemplo, eu tenho uma reta aqui, dá para ver que ela é uma reta crescente, ou seja, quando o meu x aumenta, o meu y, ou f de x, também aumenta. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma reta crescente, e quando a gente tem uma reta crescente, significa o quê? Significa que o meu a é positivo, meu a é maior do que zero. Ok? E aqui embaixo a gente tem uma reta decrescente. À medida que x aumenta, o valor de y, ou f de x, diminui. Então aqui a gente tem uma reta decrescente. Então aqui o meu a é menor do que zero, meu a é negativo. Beleza? Vamos falar um pouquinho do b agora. O que o b significa? Então, voltando lá, a gente tem f de x é igual a x mais b. Vamos olhar o caso aqui em que meu x vale zero. Então, meu f de zero é igual a vezes zero mais b. Só que a vezes zero é zero. Todo número multiplicado por zero dá sempre zero. Então, f de zero é igual a b. Ok? Vamos olhar no plano cartesiano. Onde é que eu tenho meu f de zero? É quando meu x vale zero. Ou seja, algum ponto aqui no eixo y, né? Que é quando meu x vale zero. Certo? Então, o valor de b é o ponto da reta quando meu x vale zero. É esse ponto aqui. Ó. É o ponto de interseção da reta com o eixo y. Ok? Então, por exemplo, se a reta interceptar o eixo y no valor y é igual a 3, significa que o meu b vale 3. É sempre o ponto de interceptação entre a reta e o eixo y. No caso aqui, dá para ver que o meu b é negativo, porque a minha reta intercepta o eixo y abaixo do eixo x, ou seja, no valor negativo aqui de y. Pode ser, por exemplo, menos 1. Ok? Agora, voltando a falar do coeficiente angular, existem algumas maneiras da gente determinar qual é o valor de A. A principal é a gente usar essa fórmula aqui. O A é igual a ΔY sobre ΔX. O que é ΔY e ΔX? Delta está relacionado com a ideia de variação. Okay? Então, para determinar o A, eu preciso de dois pontos na minha função. Vamos pegar aqui o ponto 1 e o ponto 2. Aqui é a coordenada x desses pontos e aqui é a coordenada y. Vamos supor que eu sei que existe uma função do primeiro grau e que esses dois pontos fazem parte dessa função. O ponto 1 é o ponto x igual a 0 e y igual a 1, por exemplo. E o ponto 2 é o x igual a 1 e y igual a 5, por exemplo. Ok? Como é que eu vou calcular o A? O ΔY sobre ΔX, né?
O delta y é igual a... Aí a gente pode escolher, pode ser o y do ponto 1 menos o y do ponto 2, ou o y do ponto 2 menos o y do ponto 1. Né? Na verdade, é mais usual a gente usar o y do ponto 2 menos o y do ponto 1. A mesma coisa que a gente escolher, a mesma ordem que a gente escolher, se a gente escolher 2 e 1 ou 1 e 2, a gente tem que aplicar a mesma coisa para o ΔX. Então aqui, se meu ΔY foi y2 menos y1, meu ΔX vai ter que ser o x2, ou seja, o x do ponto 2, menos o x do ponto 1. Eu não posso trocar, usar 1 e 2 no y e 2 e 1 no x, por exemplo. Quanto que vale y2 menos y1? Olha, o y do 2 vale 5, o y do 1 vale 1. Então isso aqui vai dar 4. Quanto isso, meu ΔX é o x2, que é 1, menos o x1, que é 0. Isso aqui dá 1. Então, meu A é igual a 4, que é o ΔY, sobre o ΔX, que é 1. Meu A, então, vale 4. Ok? Então, essa é uma das maneiras de determinar o valor de A, fazendo esse ΔY sobre ΔX. Eu vejo muita gente ignorar a presença desse delta aqui. Né? Pega só um ponto qualquer aqui e já tenta determinar só fazendo y sobre x. Por exemplo, sabe que esse ponto 1 aqui faz parte da função e pega... por exemplo, o ponto 2 faz parte dessa função e pega 5 sobre 1 e fala que meu A vale 5. Isso não está certo, está errado. Ok? Então, esse delta aqui é importante. Outra maneira de determinar o meu A é usando a reta aqui. Ó. A gente vai pegar esse ângulo aqui, que a reta faz com o meu eixo x, vamos chamar ele de alfa. A gente sabe que A é igual a tangente desse ângulo alfa. Ok? Mesma coisa que para a reta decrescente. A gente tem que pegar esse ângulo aqui. Mesma coisa. A é igual a tangente de alfa. Né? Por que A é igual a tangente de alfa? Vou apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou usar aquela mesma forma do ΔY sobre ΔX. Eu vou pegar esse ponto aqui como sendo meu ponto 1 e um outro ponto aqui em cima como sendo meu ponto 2. Ok? Vou desenhar esse triângulo aqui. Vou apagar aqui embaixo também para ficar mais fácil. Ok. E o valor desse comprimento aqui é o que? O meu ΔX entre esses dois pontos. Né? Aqui eu tenho a coordenada x do ponto 2 e aqui eu tenho a coordenada x do ponto 1. Então isso aqui vale x2 menos x1 ou ΔX. E o valor desse comprimento aqui é y2, a coordenada y aqui, ó, do meu ponto 2, menos y1, a coordenada y do meu ponto 1. Então, esse comprimento aqui vale y2 menos y1, que é igual a ΔY. E se a gente lembrar da trigonometria, a gente sabe que a tangente de um ângulo, a gente pegar esse triângulo retângulo aqui, a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, a tangente de alfa é o cateto oposto, ou seja, o ΔY, sobre o cateto adjacente, ΔX. Que a gente viu naquela definição ali embaixo, que é igual a A. Então, por isso que a tangente de alfa, o ângulo que a reta faz com o eixo y, vale A. Beleza? Então, por hoje é isso. Foi uma aulinha bem introdutória. Se você gostou, por favor, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Obrigado.